Quero honrar ao Senhor Jesus pela presença dele aqui neste lugar. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, juntamente com a sua esposa e todo esse ministério. Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui na igreja onde meu tio congrega, onde ele retornou para a presença do Senhor. E eu fico muito feliz de saber que existe um ministério que ama e cuida das vidas do nosso Deus. Amém? Que Deus conserve esse ministério debaixo da graça dele. Amém, igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia. Sou o evangelista Eliel, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Revelação Divina em Edson Passos. Pastor Edson Coimbra, venho debaixo da obediência do meu pastor fazer menção da palavra. Eu só peço perdão, irmãos, porque eu estou vindo de uma crise alérgica misturada com um pouco de gripe, então a minha voz está um pouco ruim, mas nada vai impedir que o Espírito Santo fale com você nessa noite, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 1. Capítulo de número 1, aonde está o tema desta campanha. O Senhor ministrou profundamente ao meu coração essa semana concernente a esta palavra. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda falará com a igreja. Amém? Livro do profeta Daniel, no seu capítulo de número 1, a partir do seu versículo 7, nós faremos a leitura. Você que achou, diga glórias a Deus. Se você veio pelo Senhor Jesus, diga aleluia. O nosso Senhor Jesus é digno de honra e glória. Vamos ler a palavra do Senhor. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e a Azarias de Abidnego. Daniel, assentou no teu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Você senta dizendo glórias a Deus. Pai amado, esta é a tua palavra que está sendo revelada à tua igreja. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações. Deus querido, que a minha debilidade não impeça o Senhor falar, que o inimigo venha bater em retirada e a tua igreja possa se alimentar da sua rica palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém? Igreja, enquanto eu estudava a palavra do Senhor no decorrer dessa semana, o Senhor propôs um tema ao meu coração segundo ao tema estipulado para este culto de libertação. E o Senhor falou assim: Eliel, Deus procura um povo que não abre mão da sua identidade. Hoje Deus quer falar com o seu coração através da identidade. O Senhor, Ele quer falar contigo nessa noite, que Ele não abre mão de servos e servas que tenha a sua identidade firmada com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para nós entendermos um pouquinho e o contexto dessa história, a Bíblia vai nos dizer no seu versículo 1, que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, ou Jeoaquim, rei de Judá, Deus permitiu que Nabucodonosor fosse com seus exércitos e tomar e sitiar a cidade de Judá. E o que isso tem a ver com a história? Já foi falado no decorrer do culto que Deus tem uma maneira de trabalhar com o povo. A história vai dizer que Jeoaquim era um rei que voltou-se para o mal, um rei presunçoso, que abusou do seu próprio povo, que perseguiu e matou os servos de Deus. O rei Jeoaquim, ele tinha uma característica perversa. Era um rei que não foi um rei segundo o coração de Deus, e muito menos ajudou ao seu povo, mas sim perseguiu o povo de Deus, mas sim fez mal aos servos do Senhor. Mas eu louvo a Deus
E eu gosto de dizer muitas das vezes, quando eu vou saudar ao meu Deus, que Deus é justo. Chega um tempo que Deus vai chamar o profeta Jeremias e vai mandar entregar um rolo ao rei Jeoaquim. E quando ele vai entregar este rolo, Jeoaquim vai receber aquela profecia, vai receber aquele rolo, e ele vai perceber que tudo que estava ali dizendo não era de bom grado ao coração do rei. O rei vai mandar queimar, jogar no fogo aquele rolo, e chega um tempo ao qual o Senhor, ele se levanta e ele permite que Nabucodonosor vai lá, sitia a cidade de Judá e leva com eles os utensílios da casa de Deus e leva com eles o povo para ser cativo na terra do rei Nabucodonosor. Igreja, eu olhando nessa palavra e o Senhor falando comigo, o Senhor falava assim: Eliel, há muitas pessoas que estão passando por processos e estão perguntando: Senhor, por que eu estou passando nesse processo? Senhor, como pode o Senhor ser tão justo e eu estar passando por essa situação? Mas o Senhor tem uma palavra para você nessa noite, que Ele é justo e que no tempo certo Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Foi necessário o rei Jeoaquim ser levado a cativo e o povo, para que as coisas ficassem no seu devido lugar. Igreja, Deus tem uma maneira de trabalhar e não adianta nós queremos contender com o Senhor. Deus tem uma forma de agir, e pode ser uma forma simples, mas pode ser uma forma dolorosa. Mas o importante é chegar no final e olhar: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou e por isso eu estou alegre. Aleluias. A palavra do Senhor vai falar que Nabucodonosor vai chamar o chefe dos eunucos e vai mandar a ele selecionar alguns jovens, selecionar alguns homens, mas ele vai dar a característica desses homens no versículo 4, desses jovens que não houvesse defeito algum, formosos em aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência e entendimento, no conhecimento, e que tivesse habilidades para viver no palácio do rei. Nabucodonosor chama esse homem e fala: vai lá e seleciona entre os cativos, os que foram levados de Judá, alguns jovens, que eu quero que esses jovens venham servir ao meu rei, venham servir, melhor dizendo, ao reinado de Nabucodonosor. E assim vai fazer. Este homem vai até o povo cativo, seleciona alguns jovens de acordo com a característica do rei e traz para fazer um processo de preparação. Porque para entrar no processo do rei, para servir ao rei Nabucodonosor, não era de qualquer forma. E muitas das vezes, igreja, nós queremos servir ao nosso Deus de qualquer forma. Se é o rei Nabucodonosor, que era um homem idólatra, que servia a outros deuses, não poderia chegar de forma ou de qualquer jeito na presença de Deus, imagine o nosso Deus, que está acima de todos os nomes, que é poderoso e fiel. E nós vemos que ele vai separar esses jovens, e no seu capítulo 6, o chefe dos eunucos vai mudar o nome desses jovens. E aí a gente sai do contexto histórico, a qual eu passei rapidamente, para nós entendermos o que Deus quer falar com a igreja nessa noite. Igreja, Deus não abre mão da sua identidade. Aquele chefe dos eunucos chega até esses jovens e começa ali a trocar o nome deles. Ele começa ali a mudar o nome. Nomes segundo a cultura do rei Nabucodonosor. E o que nós entendemos com isso? O nome é a nossa identidade. Meu nome é Eliel. Tem aqui o meu tio Zé Maria. Tem a pastora, o pastor Carlos. Cada um tem o seu nome. Mas a essência, o que
Nabucodonosor, ele queria verdadeiramente fazer se eu quero esses jovens servindo no meu reino, se eu quero eles servindo no palácio, eles não podem ter a identidade do povo de Israel. Sabe o que acontece, irmãos? O inimigo hoje, ele quer investir para acabar e aniquilar com a nossa identidade. Ele queria, Nabucodonosor, que os jovens servissem com excelência. Mas para servir com excelência tem que ser do meu jeito. Eu não quero esses jovens falando como eles falavam lá em Israel. Eu não quero esses jovens com a cultura ou com o jeito do povo de Judá. Eu quero esses jovens do meu jeito. E aí o chefe dos eunucos vai mudar o nome deles, mas vai chegar numa parte em que o rei vai determinar também que a língua dos caldeus foram ensinassem a esses jovens que fossem servir ao rei. E aí a gente entra nesse processo de identidade. O primeiro processo, eu quero adiantar porque está mais um pouquinho à frente. Ele vai dizer, um pouquinho atrás, melhor dizendo, ele vai dizer que os jovens que fossem servir ao rei, eles deveriam aprender a língua dos caldeus. O segundo processo é os jovens que fossem servir ao rei, eles tinham que ter o seu nome segundo a cultura do país, da nação a qual o rei Nabucodonosor servia. E nós vemos que há um terceiro processo, aonde está situado o tema desta campanha. O rei determinou aquele chefe: olha só, esses jovens, eles vão ter que comer da ração X. Esses jovens, eles vão ter que beber do mesmo vinho que eu bebo. Nós vemos que quando o rei dá essa ordem ao chefe dos eunucos, ele vai chegar até os jovens e passar para eles: ó, a partir de hoje vocês estão aqui, vocês não se chamam mais o nome na qual vocês trouxeram da tribo de Judá, vocês não vão comer o que vocês comeriam, e de preferência vamos começar a estudar e aprender a linguagem do povo daqui. Esquecem a sua identidade. Mas, igreja, nós vemos que há um jovem com propósito no coração, e que se orgulha da sua raiz, e que se orgulha do país e da terra de onde veio, e que principalmente honra o nome do seu Deus. Jovem Daniel chega a este homem, e aí eu já começo a perceber que o povo de Deus é um povo diferente, é um povo que tem autoridade. A palavra diz para mim e para você, a palavra do Senhor vai dizer que Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele tenta nos intimidar. Eu estava na igreja essa semana e eu cheguei, presenciei algo, e eu falei assim: Senhor, como isso pode trazer tristeza ao meu coração? Mas uma coisa o Senhor falou: ei, Eliel, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas não é a igreja tempo físico, é eu e você, porque nós somos a igreja. Então saia daqui crendo, irmãos, que a porta do inferno não pode prevalecer sobre a sua vida. Mas para isso você tem que ter a autoridade de Daniel. Daniel teve autoridade para chegar àquele chefe e falar assim: meu querido, olha só, o rei até determinou uma porção aí de ração, o rei determinou um vinho, pode ser até de boa qualidade, porque se o rei bebia, eu acho que eu também vou beber. Não, ele chega e fala assim: meu rapaz, dessa porção eu não comerei. Eu peço-te, não deixa me contaminar. Eu gosto que a Bíblia ela é bem clara que ela vai usar a palavra contaminar. A Bíblia não vai usar a palavra e trocou o alimento e eles ingeriram, não. Ela vai ser clara em falar em contaminação. Aquela comida iria contaminar a vida daqueles jovens. E quantos de nós estamos vivendo
Mas o inimigo da nossa alma, ele está oferecendo banquete que vai contaminar a minha e a sua vida. Daniel tinha um entendimento de que daquela comida ele não poderia se alimentar. Daniel chegou como cativo. E hoje o dia todo o Espírito Santo falou ao meu coração. Daniel era um jovem cativo. Daniel era um jovem cativo. Eu entendi, Senhor, mas o que isso quer dizer? Que muitas das vezes nós podemos estar em cativeiros. Muitas das vezes nós podemos estar em provas. Muitas das vezes nós podemos estar em lutas. Mas nada disso impede de você se alimentar do manjar do inimigo. O Senhor está falando comigo e contigo assim, ó. Nessa peleja qual você está passando, meu filho, é por permissão minha. Deus tinha um propósito com aqueles jovens, mas Deus contemplou a atitude de Daniel. E Deus quer falar com a igreja nessa noite, igreja de Cristo. Não importa a situação a qual você está vivendo, não permita-se a se contaminar com o manjar do rei. Não permita-se a se alimentar com a comida a qual o inimigo quer te servir, porque esta comida vai te corroer e vai fazer você enfraquecer espiritualmente. Daniel toma essa atitude e fala: eu não vou me alimentar desta comida. Da comida a qual você irá servir, muito obrigado, mas eu não quero. O versículo 9 vai dizer assim: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. A atitude que Daniel teve de chegar àquele homem e de negar aquela alimentação foi chegado ao trono de Deus de uma forma sobrenatural. E quando você toma uma atitude que é louvável e agradável aos olhos de Deus, Deus garante, irmãos. Deus garantiu graça, Deus garantiu misericórdia a Daniel perante ao chefe dos eunucos. O que é graça? Favor imerecível. A atitude de Daniel comoveu a Deus. Comoveu de uma tal forma que Deus foi lá e tocou no coração do chefe. E aquele homem falou assim: meu filho, mas se eu abrir mão da ração, você pode... A Bíblia vai dizer que aquele homem temeu de tal forma ao ponto do rei poder tomar a cabeça daquele homem, por não dar a alimentação a qual ele determinou. E com a sabedoria a qual Daniel tem, o texto bíblico vai nos dizer que Daniel fala assim: me dê 10 dias, permita-me comer água e legume. O que era água e legume? A água e os legumes era a alimentação a qual Daniel, juntamente com os jovens, se alimentavam na terra de Judá. Qual é a palavra? Qual é o alimento que a igreja se alimenta? É a palavra do Deus vivo. É essa palavra que nos faz e nos mantém de pé. O que mantinha Daniel bem, o que mantinha aqueles jovens bem, era a água e o legume. Aquela alimentação simples, comparada ao vinho do rei, era o que mantinha eles de pé. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala: a Bíblia é uma bênção. Às vezes eu abro aqui no Salmo 91 e eu saio fortificado. Mas a Bíblia, ela tem um poder sobrenatural de te impactar. Porque o que nos mantém de pé é a palavra de Deus. Eu gosto daquele hino da harpa que fala assim, ó: creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para minha Bíblia, ela é um maná do céu. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. O Senhor convida a mim e a você nessa noite a se alimentar da palavra de Deus. Porque muitas das vezes Daniel
se ele não tivesse uma boa alimentação, se Daniel olhasse, eu não gosto desse legume, eu não vou muito bem, eu como porque é o único alimento que eu tenho aqui. Mas Daniel tinha fé e ele acreditava naquilo que ele se alimentava. Muitas das vezes a gente fica meio balançado, muitas das vezes a gente fica meio atordoado, porque nós não paramos para analisar que o que vai nos manter de pé, além da presença do Senhor, é a palavra de Deus. Daniel sabia que se ele comesse os legumes e bebesse a água a qual ele bebia lá quando ele vivia em Judá, ele sabia que ele iria ficar muito bem. E o mal da nossa geração é não se atentar para as necessidades do nosso espírito. Eu sei, igreja, que a palavra ela tem o poder de alimentar, a oração ela tem o poder de mover as mãos de Deus, o jejum ele tem o poder de matar o desejo da carne, para que o espírito se fortaleça. Glória a Deus. Daniel não abriu mão da sua identidade, e para que nós não venhamos abrir mão da nossa identidade, que foi comprada com preço de sangue, não foi tirada no Detran e muito menos no Instituto Félix Pacheco, foi tirado lá na cruz do Calvário, para que nós venhamos manter a nossa identidade íntegra, a nossa identidade bonita, bela, aonde as pessoas passam e falam, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva de Deus, ali tem umas irmãs que ficam numa mesa de oração, que Deus revela, que Deus trabalha, que Deus usa para manter a identidade. Não pode abrir mão do alimento espiritual a qual Deus determinou para a sua vida. Mas Eliel, é difícil, eu sei que é difícil. Igreja, é muito difícil. Nós estamos vivendo em um tempo onde o inimigo está pagando hora extra. O inimigo está pagando hora extra para poder eles trabalharem mais e mais. E se a igreja não se atentar para a alimentação a qual ela está recebendo, você pode ter certeza que o negócio não vai ficar muito bom. O Senhor me trouxe aqui para atentar para vocês nessa noite. Senhor, será que o alimento a qual eu estou ingerindo está sendo suficiente? Sabe como você vai saber, igreja, se o alimento a qual você está ingerindo está sendo suficiente? Quando o inimigo vier com um alimento melhor. Porque muitas das vezes as coisas que o inimigo nos oferece é bem fácil. A vida de quem serve ao inimigo é muito melhor do que a nossa. Por que é? Porque é uma vida fácil. Nós vemos aqui no texto que o rei vai mandar aquele homem selecionar jovens dotados em ciência, dotados em sabedoria e de boa perfeição. Querido, o inimigo não quer qualquer um. Ele quer você, que veio de Israel. Ele quer verdadeiramente aniquilar a identidade dos servos do Senhor. Mas o Senhor nessa noite quer trazer essa reflexão para a sua vida. Quando nós falamos em identidade, nós falamos em raiz. Daniel chega na terra de Nabucodonosor com a raiz dele firmada em Israel. Aleluia. Ele chega lá, mas com a identidade e a raiz dele firmada em Israel. Ele chega lá, por mais que Judá estava uma terra perversa, por mais que o rei Joaquim fosse um péssimo rei, ele não tinha nada com o reinado de Joaquim, ele tinha um propósito, era com Deus. A raiz dele estava firmada em Israel. Qual é a sua raiz? A nossa raiz, igreja, ela tem que ser firmada no céu. Nunca se esqueça, aleluia, que nós somos cidadãos do céu. E cidadãos do céu não abrem mão da identidade. Cidadão do céu entende o propósito da raiz. Aleluia.
E quando nós falamos em raiz, nós falamos em essência. Daniel tinha uma essência do povo de Israel. Ele tinha uma essência vinda do trono de Deus, que permitiu ele ser um homem, ser um jovem forte. E uma coisa que o inimigo quer trabalhar nas nossas vidas é fazer com que nós perdamos a essência do rei. É fazer com que nós venhamos perder a essência do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós precisamos avivar. Nós precisamos renovar e falar: Senhor, eis-me aqui para acender em mim a essência de Cristo. Eu já quero liberar para esta igreja nessa noite. Se você acha que a sua essência está meio lá, está meio cá, hoje você vai sair daqui com a sua essência, com a sua raiz firmada em Jesus. Há poder no nome de Jesus que liberta a gente de tudo aquilo que não provém de Deus. É nesse nome que eu creio. E a essência de Daniel fez ele humildemente reconhecer que a alimentação a qual ele precisava era aquela alimentação simples e básica. E ele fala para aquele homem: olha só, vamos testar daqui 10 dias. Você faz uma comparação de nós, os filhos de Israel, que viemos de Judá, que se alimentamos com a comida da nossa essência, da nossa raiz. E veja os outros jovens que estão na preparação para servir ao rei. Essa preparação não durou uma semana, um curso intensivo de 3 meses, foram 3 anos. E o Senhor falou comigo: é 3 anos que o rei Nabucodonosor precisava para contaminar aqueles jovens. Era 3 anos que o rei Nabucodonosor precisava para determinar que aqueles jovens não seriam mais o povo de Israel. Era 3 anos que aqueles jovens passaram por aquele processo para chegar falando de outra forma, para chegar perante o rei de outra maneira, chegar perante o rei com a essência e com a raiz de Israel derrotada. E quantas das vezes, quando nós estamos um pouco desanimados, porque isso acontece, quando nós estamos um pouco tristes, abatidos, o inimigo, irmãos, ele vai começar a investir para que a essência e a raiz da sua identidade fosse abalada. E um dos propósitos dentro da identidade, o Espírito Santo classificou para mim como princípios. Quem tem princípios aqui? Levante a mão. Princípios do Evangelho do Senhor. Daniel e aquele jovem eram homens que tinham princípios. E eles não quiseram abrir mão do princípio a qual eles carregaram até a idade a qual eles apresentaram perante ao chefe de Nabucodonosor. Irmãos, repita comigo: identidade. Mais forte: identidade está ligada à raiz, à essência e a princípios. Hoje o Senhor quer, o Espírito Santo, Ele quer te confrontar a você alinhar a sua raiz, alinhar os seus princípios e alinhar a sua essência. Porque eu tenho certeza que se você for um homem, uma mulher, um servo e uma serva de Deus, com a identidade, os princípios, a essência e a sua vida alinhada com Deus, pode vir o manjar que for, pode vir a ração e o vinho e a proposta de quem quiser, isso não irá te abalar e fazer você trocar literalmente a sua identidade por outra identidade. É importante nós entendermos, louvado seja Deus, que quando nós estamos nos princípios do Senhor, jamais nós podemos retroceder.
O Senhor não tem prazer, igreja, naqueles que retrocedem. É, Deus. O Senhor não tem prazer naqueles que olham para trás. Eliel, mas o que isso tem a ver com o culto de hoje? O Senhor quer manter aceso na sua alma o propósito de servir ao Senhor Jesus com a sua identidade íntegra. Eu já quero profetizar que se o inimigo está se levantando contra a tua vida, se o inimigo está se levantando para destruir a sua identidade, na autoridade e no poder do nome de Jesus, hoje ele está sendo envergonhado e ele está caindo por terra. Hoje é noite de libertação. Como eu falei, Daniel estava em cativo. Daniel foi levado para cativeiro, mas não impediu da identidade, da integridade, da essência, do princípio e da raiz dele ser abalada. Por mais situação que você hoje esteja passando, o Senhor está falando assim: filho, a raiz, filho, a identidade, aleluia, filho, a essência, não deixa ser abalada, porque tudo é um processo, e quando você chegar no processo com a sua identidade íntegra, o Senhor, ele vai abrir as comportas do céu de uma forma tão sobrenatural que você vai vivenciar os propósitos, você vai vivenciar a verdadeira característica daqueles que não abriram mão da identidade. O texto vai dizer que aquele homem percebe que a feição, o corpo daqueles jovens não eram igual do povo que estava se alimentando com o manjar que o rei tinha determinado para eles. E ele vai permitir, não, está liberado, se alimentam assim dessa forma. E para terminar, o texto vai dizer que no fim desse processo, Deus determina sobre a vida daqueles jovens uma porção de sabedoria. Deus determina sobre a vida daqueles jovens uma porção de autoridade. Por ele não ter se contaminado com os manjares do rei, o Senhor proporciona a eles esta porção. E o Senhor ministra no coração que, se você hoje determinar no seu coração a não se contaminar, se você determinar no seu coração a manter a sua identidade íntegra, determinar no seu coração a manter a sua raiz firme no Evangelho do Senhor, o Senhor terá sobre a sua vida porções sobrenaturais. Porque para viver o sobrenatural de Deus é necessário passar por processo. Se nós olharmos a história de Daniel, e quem foi Daniel, irmãos? Que profeta se tornou Daniel? Por quê? Porque a sua raiz e a sua identidade e a sua essência não foi corrompida pelos manjares do rei. O Senhor fala para mim e para você nessa noite: toma atitude. Tome uma atitude de Daniel. A autoridade de Daniel para chegar em quem foi e falar assim: eu não vou, eu não quero, eu não gosto, não faz parte da minha identidade, não faz parte da minha raiz, não faz parte da minha essência. O Senhor está procurando homens e mulheres que tenha autoridade, que tenha essa essência, que tenha esses princípios, a qual Daniel apresentou perante o chefe dos eunucos. Igreja, segunda-feira de libertação, segunda-feira de cura. A palavra do Senhor tem poder, assim como o nome do Senhor Jesus, para libertar e transformar a nossa vida. Eu não sei qual é o propósito que você propôs no seu coração nessa noite,
Mas Deus ministrou no meu coração que Ele está renovando identidades. Ele está alicerçando, adubando as raízes. Ele está aperfeiçoando as essências. E Ele está vivificando a nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Irmãos, essa é a palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração. O Senhor quer homens e mulheres que mantenham a sua identidade íntegra. Homens e mulheres que não se corrompem. Homens e mulheres que passam por que for, que passam situações perigosas, situações adversas, situações terríveis, mas não se contaminam com o manjar do Rei. E eu creio que na autoridade do nome do Senhor, você hoje sairá daqui diferente. Eu quero profetizar que você sairá daqui diferente. E essa palavra ela vai germinar dentro de você de uma forma tão sobrenatural que você vai se lembrar: ei, a minha identidade, ai Jesus, a minha raiz, meu Deus, a minha essência, meu Pai, os meus princípios, eu preciso mantê-los perante o meu Deus. Porque mais tem o Senhor a fazer na minha e na tua vida. Que o Senhor venha entrar com uma porção de libertação. Precisamos a cada dia ser libertos para viver o sobrenatural de Deus. Precisamos a cada dia vivenciar o Evangelho do Senhor para vivenciar as promessas e o milagre do Pai. Eu não sei como você entrou por essas portas nessa noite, mas de uma coisa eu sei: que a sua identidade hoje está sendo renovada. E pode vir o que for, prova que for, peleja que for, manjar que for, a sua raiz, a sua essência e os seus princípios permanecerão de pé e íntegros. E grandes coisas o Senhor dos Exércitos fará sobre a minha e a tua vida. Aplauda com muita alegria o nome do Senhor.